A terrível verdade sobre Albert Speer, o arquiteto de Hitler. Albert Speer era um confidente próximo a Hitler, o arquiteto mais célebre do Terceiro Reich. Mais tarde promovido pelo líder nazista como ministro dos armamentos, Speer foi fundamental na exploração do trabalho escravo em benefício do esforço da guerra alemã. Julgado em Nuremberg por crime de guerra, ele escapou do laço do carrasco, negando qualquer conhecimento dos planos de extermínio nazista e do Holocausto. Speer cumpriu 20 anos de prisão e viveu o resto de sua vida em considerável conforto. No entanto, mais tarde, o fato de que ele estava plenamente ciente dos planos de Hitler e do que aconteceu com os judeus veio a público. Clique na galeria a seguir para descobrir quem foi Albert Speer e como seu trabalho para o Terceiro Reich ajudou a fortalecer o nazismo. Albert Speer, 1905 a 1931. Albert Speer era um arquiteto de formação. Ele projetou e construiu vários edifícios notáveis em Berlim e em outros lugares da Alemanha nazista. Aliado próximo de Hitler, Speer juntou-se ao Partido Nazista em 1931 e logo tornou um aliado próximo de Adolf Hitler. Ele é retratado aqui no estúdio Speer, na Baviera, mostrando o Hitler as plantas de um projeto arquitetônico em Obersalzberg. Nuremberg. Hitler instruiu Speer a projetar um local adequado em tamanho e grandeza para sediar os comícios do Partido Nazista em Nuremberg. O arquiteto criou o Zippelinfeld, Campus Zeppelin, uma enorme área de movimentação de tropas que apresentava o imenso salão de tribuna. Na foto até um desfile militar das tropas de Luftwaffe para marcar o dia de Wehrmacht, em Nuremberg, em setembro de 1936. Grande escala. O Rallye de Nuremberg de 1938 incluiu eventos por ocasião o Dia de Comunidade, onde 5.000 membros da Liga das Moças Alemãs apresentaram danças folclóricas e exibição de ginástica em frente ao triunfo arquipélago projetado por Speer. Catedral da Luz. A Catedral da Luz, ou Lichtdom, foi uma das principais obras estéticas dos comícios do Partido Nazista em Nuremberg. Concebido por Speer e aplaudido por Hitler, esse impressionante show de luzes servia como cerimônia de encerramento de todos os comícios entre 1934 e 1938. A catedral consistia de 152 holofotes antiaéreos com intervalo de 12 metros destinado a criar uma série de barraca vertical de luz ao redor do público. Paris Expo 1937. Speer também projetou o pavilhão nazista da Alemanha da Exposição Mundial de Paris em 1937 para representar um baluarte contra o comunismo. O pavilhão soviético foi colocado na frente para o da Alemanha, fato que transformou a exposição em uma competição entre dois grandes rivais ideológicos. Medalha de ouro. Na imagem de membros do público se misturaram com funcionários dentro do pavilhão alemão em Paris durante a exposição de 1937. Speer e o arquipélago soviético Boris Lofan receberam medalha de ouro por seus respectivos projetos. Além disso, o júri concedeu a Speer um grande prêmio para o meu modelo de campo do Rallye do Partido de Nuremberg, uma instalação que já estava construída e funcionando. Reconstruindo Berlim. Em 1937, Hitler nomeou Speer como inspetor-geral de construção da capital do Reich. O arquipélago foi encarregado de desenvolver planos para reconstruir Berlim. Estes incluíam projetos de uma enorme avenida, a Preisstraße, a Rua da Magnificência, o Arco do Triunfo e o Volkshalle, uma enorme sala de assembleia com doma. Na foto está a maquete de Speer montada em escala.
Designers para o ditador. Nesta foto podemos ver Hitler, o ajudante Julius Schaub, Speer, Dr. Fritz Todt, Dr. Otto Dietrich, Joseph Goebbels e Hermann Esser se reuniram em torno de um modelo para o edifício Raoul des Deutschen Werkstätten em Berlim. Ideias incompletas. Aqui vemos Hitler inspecionando a maquete de Speer para o planejado estádio alemão do Rally de Nuremberg de 1937. Antes da colocação da pedra da fundação, o estádio nunca foi concluído. Na foto também está o ministro de Assuntos da Igreja Hans Kraus, o chefe de gabinete da SA, milícia paramilitar durante o nazismo, Viktor Lutze e Speer. Ambicioso demais. Esse é o modelo arquitetônico da Hundertplatz, Praça Redonda. A eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 levou ao adiamento do projeto e posteriormente ao abandono da ideia de construção. A nova chancelaria de Hitler. Um projeto que foi construído do Estado foi a construção da nova chancelaria de Reich. Os planos foram elaborados em 1936 e edifícios no centro de Berlim, Wolfsburg, foram demolidos para dar lugar a instalações imponentes, efetivamente a nova sede de governo de Hitler. Trabalho forçado. Trabalhadores da construção civil trabalhavam em turnos de 10 a 12 horas para cumprir prazos rigorosos. A escassez de mão de obra foi atendida por detentos de 2 campos de concentração, forçados a trabalhar da pedreira. Uma fábrica de tijolo foi construída perto do campo de concentração de Oranienburg. Quando o Speer é para acelerar os procedimentos, na foto está o pátio de honra da chancelaria. Imponência. A chancelaria foi concluída no início de janeiro de 1939. A grande sala do estudo era uma das favoritas do ditador. Da foto está o salão e a escrivaninha de Hitler. Trabalho escravo e a expulsão dos judeus. Em 1939, o departamento de Speer usou as leis de Nuremberg para despejar inquilinos judeus que alugavam suas casas de proprietários não judeus. Em Berlim, tudo isso para abrir espaço para que inquilinos não judeus fossem deslocados para esses espaços em caso de obra de redesenvolvimento ou de bombardeios. Speer também usava judeus como mão de obra forçada para construir estradas e limpar detritos. Com a construção dos planos de Berlim e Nuremberg interrompida, os escritórios de Speer passaram a realizar obras para todos os ramos militares e para a SS, usando mão de obra escrava. Organização Todt. Em 1942, Speer foi nomeado ministro dos armamentos para substituir Fritz Todt, que havia morrido em um acidente de avião. Speer também foi nomeado como chefe da organização Todt, uma enorme empresa de construção controlada pelo governo. Na imagem vemos Speer ao lado de Todt, a quem foi concedido um funeral com honras de Estado. Promoção como ministro dos armamentos. Nesta foto vemos o sorridente Albert Speer recebendo o título de ministro dos armamentos de Hitler. A promoção de Speer fez com que qualquer ambição arquitetônica do oficial fosse colocado em pausa. De arquiteto a engenheiro, como chefe da organização Todt, Speer supervisionou uma vasta gama de projetos de engenharia, tanto na Alemanha nazista quanto em território ocupado na França, a União Soviética. Ele tornou-se famoso por usar trabalho forçado. Novos deveres. O ministro dos armamentos Albert Speer, de perfil terceiro da direita para a esquerda, de uma visita às defesas costeiras da muralha do Atlântico em 1942, durante sua construção. Fábricas. Enquanto alemães não judeus eram empregados em fábricas,
40.000 trabalhadores escravizados trabalhavam em fábricas secretas subterrâneas, onde a disciplina era brutal e as execuções eram comuns. Visita ao campo de concentração. Speer e Gauleiter, líder provincial nazista Augusto Gruber, durante a inspeção de uma fábrica da Alta Áustria, onde os prisioneiros eram forçados a trabalhar após a guerra, e Gruber foi enforcado por sua responsabilidade por crimes do campo de concentração de Mauthausen, onde dezenas de milhares de prisioneiros morreram. Programa de foguetes V1 e V2. No final da guerra, essas novas armas devastadoras estavam sendo montadas por Mitterrand, usando o trabalho escravo no campo de concentração de Mitterrand. Das 60.000 pessoas que acabaram do acampamento, 20.000 morreram devido às terríveis condições. O julgamento de Nuremberg. A derrota da Alemanha nazista terminou com a prisão de Speer por crimes de guerra. Ele foi um dos vários oficiais nazistas do alto escalão, entre eles Hermann Göring e Rudolf Reis, a ser julgado em Nuremberg. Sentença. Speer foi eventualmente considerado culpado de crime de guerra e contra a humanidade, principalmente pelo uso de trabalho escravo e forçado. Sua alegação de que não tinha conhecimento dos planos nazistas de extermínio e do Holocausto o salvou de ir para a forca. Em 1º de outubro de 1946, ele foi condenado a 20 anos de prisão. Prisão de Spandau. Speer cumpriu sua pena da prisão de Spandau, fato de 1951, durante a qual escreveu suas memórias. Esse trabalho tornou-se a base de seu livro Por Dentro do Terceiro Reich. Libertação da prisão. A libertação de Speer da prisão em 2 de outubro de 1976 virou manchete em todo o mundo. Ele começou a escrever em tempo integral, publicando vários livros. Suas memórias viraram um grande sucesso. Um homem livre, vivendo confortavelmente em Heidelberg, Speer começou a perpetuar seu próprio mito como um bom nazista. Ele continuou a negar qualquer conhecimento dos planos nazistas de extermínio e a perseguição aos judeus. Legado na arquitetura. Na imagem podemos ver pequenos restos da obra arquitetônica especial de Speer. A tribuna principal de Zeppelinfeld de Nuremberg está em ruínas parciais. Foto: treino visitantes historiadores curiosos sua concha de concreto sólido. Israel Tugkörper. Nenhum edifício projetado por Speer durante a era nazista permaneceu de pé em Berlim, exceto Israel um corpo pesado construído por volta de 1941. O cilindro agora é um marco protegido e está aberto ao público. Morte e culpa. Alberto Speer morreu em Londres em 1º de setembro de 1981. Ele está enterrado ao lado de sua esposa Margaret em Heidelberg. Ele negava estar presente no discurso de Posen, conferência secreta de 3 horas de duração, feitas em outubro de 1943 no Salão de Ouro do Castelo de Posen. O discurso de Posen foram proferidas aos líderes nazistas pelo chefe da SS, Heinrich Himmler, dos quais era pedido o extermínio dos judeus. No entanto, em 2007, o jornal The Guardian informou que uma carta de Speer datada em 23 de outubro de 1971 havia sido encontrada em uma coleção de suas correspondências. Nela, Speer diz: "Não há dúvida, eu estava presente quando Himmler anunciou em 6 de outubro de 1943 que todos os judeus seriam mortos se eles tivessem contado tudo isso em Nuremberg, provavelmente teria sido enforcado."